Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica para mais uma aula da nossa Escola Bíblica à Distância, nossos estudos bíblicos virtuais que temos feito durante esse período, que aprendemos a fazer durante a pandemia. Nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus, é o nosso curso de férias. E eu quero convidar você a rever as outras aulas, a rever os conceitos e também, se quiser, se desejar, acompanhar as nossas aulas por escrito. Nós disponibilizamos para todos os nossos queridos alunos e alunas um e-book em PDF no nosso blog. O nosso blog, o link dele está nas descrições aqui embaixo desse vídeo e você pode acessar com gratuidade. Ele está disponível para você. Então, você que tem acompanhado as nossas aulas, fique à vontade para poder baixar, imprimir, compartilhar com seus amigos e seus queridos membros de igreja, seus irmãos e irmãs na fé, enfim, fique à vontade para isso. A nossa igreja, ela realiza os estudos bíblicos virtualmente, todos os domingos às 10 horas da manhã. E nesse período de dezembro, janeiro, nós estamos nas férias dos nossos estudos, mas não paramos de estudar. Durante alguns domingos de dezembro e esse primeiro domingo de janeiro, nós realizamos um estudo bíblico sobre a pessoa de Jesus, com o título Jesus, alguém como eu, Cristologia e Espiritualidade para seguir Jesus. E hoje estamos na nossa última aula, a quarta e última aula deste curso. A partir do domingo que vem, nós vamos ter mais um curso de férias, que vamos falar sobre missão integral, essa realidade da qual a nossa igreja está envolvida, que é uma ação missional da igreja nos dias de hoje, no contexto brasileiro e latino-americano. O nosso jeito de fazer teologia e de praticar a missão conforme Jesus deixou para nós durante o seu ministério. E eu convido você, então, para que em 4 aulas nós aprendamos um pouco sobre esse aspecto da missão. Com esse curso sobre missão integral, nós vamos completar uma trilogia sobre missão integral e atividade da igreja. Nós já estudamos sobre o evangelismo na dimensão da teologia da missão integral, já estudamos sobre discipulado na dimensão da teologia da missão integral, e agora vamos completar com a missão integral propriamente dita. O que nós, como missionários de Deus, no mundo de hoje, num Brasil como o nosso, numa realidade como a nossa, nós podemos fazer. Então, no domingo que vem, eu convido você a tomar parte dessas aulas. Uma outra coisa que eu quero dizer para você é que na nossa igreja continuamos observando os cuidados em relação à pandemia. Temos visto aí, inclusive, uma preocupação do poder público quanto ao agravamento da crise da variante Ômicron e também do acontecimento, né, da incidência de gripe, da gripe influenza, que junto com a Covid-19 está aumentando o número de casos, afetando pessoas, inclusive provocando internações. Então, isso acendeu um alerta para o poder público e nós estamos hoje também já sendo convidados a voltar a observar com mais atenção as medidas de sanitização, medidas de segurança, de prevenção da Organização Mundial da Saúde. E nós sempre reforçamos esse lembrete aqui. Quais são as medidas? Use sua máscara, mantenha a higiene das mãos e o distanciamento social, 1,5 m a 2 metros, para que você evite o contágio. Preste bem atenção nisso, é a única medida que nós temos para prevenir a doença. E também nós estamos reforçando a campanha para que as pessoas possam ir se vacinar.
Então, se você não se vacinou, vá procurar o posto de saúde mais perto da sua casa e vá se vacinar. Tome as doses recomendadas, siga um calendário recomendado pelo órgão público. A vacinação é uma atividade de saúde pública e nós estimulamos a você para que participe e se vacine. Não seja contra a vacina. Seja adulto, seja criança, todos nós precisamos nos vacinar. E outra coisa, meu irmão e minha irmã, não acredite nessa história que tem vacina melhor que a outra. Todas as vacinas se transformaram, se mostraram eficazes no cuidado com a pandemia, desde o começo que elas começaram, desde que quando elas começaram a ser aplicadas. Todas foram eficazes para combater a pandemia no seu tempo. E graças a Deus, por causa das vacinas, nós conseguimos frear o número de óbitos, né? Que, graças a Deus, chegou a um número não satisfatório, porque se tem gente morrendo, a gente precisa estar incomodado, mas números não tão agressivos quanto os que a gente via nos meses de maio, abril, junho, que assustou a todos nós. Então, não deixe de se vacinar. Tem a primeira dose, tem a segunda dose, tem a dose de reforço e tem a vacina da gripe influenza. Eu tomei todas as quatro durante o ano de 2021. E eu espero que você possa também observar essas vacinas todas aí e garantir aí até o seu passaporte da vacina, porque é tão importante para todos nós. Bom, também eu preciso dizer para você que nós estamos num novo ano, o ano de 2022. É com muita alegria que a gente já está no segundo dia, no primeiro domingo do ano de 2022. E temos muitos sonhos, muitos planos para a nossa igreja durante este ano. E eu convido você a seguir essa caminhada com a gente. Vem somar com a gente. Nós estamos precisando, irmãos e irmãs, de pessoas que nos ajudem a levar adiante esse projeto. Nós temos aí uma trajetória de serviço cristão, estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus na sua forma integral, estamos interessados em ver a realização da missão de Deus no coração das pessoas e eu convido você a somar forças conosco. Nós, neste domingo, nesse primeiro domingo, não teremos atividade presencial. Inclusive, o culto de logo mais às 18 horas será também virtual através do canal do YouTube. Mas no próximo domingo, eu convido você, será o domingo da Ceia do Senhor, a primeira atividade presencial da nossa igreja no ano de 2022, e eu convido você a vir celebrar com a gente. Nós vamos falar neste ano sobre felicidade. É o tema do ano de 2022, felicidade. Eu convido você a vir somar com a gente, a trabalhar conosco, a servir ao Senhor, a fazermos da nossa igreja uma igreja viva, atuante no reino de Deus, no contexto da nossa comunidade. Então fica aí o convite. Então, no domingo que vem, 18 horas, na Rua Roma, 103, a Casinha Verde, ali no bairro Piratininga, perto do Cafubá. E eu convido você a estar conosco. Amém? Bom, gente, nós estamos estudando a palavra de Deus e baseado no tema Jesus, alguém como eu. Eu vou deixar aqui, então, nossa apresentação. É assim que nós fazemos sempre nos nossos estudos. Sempre temos uma apresentação e um texto escrito. Você que tem a sua apostila, pode pegar a sua apostila, pode abrir aí na lição de número 4. Estamos hoje na quarta lição desse importante estudo da palavra de Deus. Jesus, alguém como eu, Cristologia e espiritualidade para seguir Jesus, aula de número 4. Nós hoje vamos falar sobre o que é seguir Jesus. Como a gente pode fazer deste segmento de Jesus o nosso projeto de vida? E por que isso é importante? Alguém que viveu tantos anos
pode influenciar a nós nos dias de hoje, pode nos orientar, pode servir como guia para os dias atuais. Eu tenho a convicção, meus irmãos, que Jesus ele foi o único em toda a história da humanidade que se apresentou como sendo o próprio Deus para nos apresentar uma forma de viver que faça sentido no mundo. O único, de fato, que fez isso. E ele fez isso de uma forma muito humana, de uma forma muito própria, de uma forma muito voltada para a nossa realidade, porque ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos, ele experimentou tudo aquilo que eu e você experimentamos, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece de uma forma muito extraordinária. E é por isso que eu entendo que Jesus ele se tornou o maior mestre de vida que a humanidade conheceu. Eu quero convidar você nesta lição de hoje a olhar para Jesus não como uma figura do passado, não como alguém que já viveu, alguém que ficou para trás, mas alguém que está vivo hoje, como nós vimos na lição do domingo passado. Então, para a gente começar a aquecer as nossas reflexões bíblicas sobre o segmento de Jesus, eu deixei aqui um versículo para a gente se lembrar bem. João, capítulo 1, versículo de número 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. É isso que ele diz para mim e para você. Quando ele olha para a gente, quando ele olha para as nossas vidas, sabe como nós estamos, sabe quem somos, ele conhece a cada um de nós de uma forma única. E ele, quando vê a gente do jeito que a gente é, assim, desse jeito mesmo, não importa como você seja, se você tem muitos problemas, se você tem muitas dívidas, se você tem relacionamentos complicados, se você é uma pessoa com pouca instrução ou com muita instrução, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você tem uma opção política A ou uma opção política B, o Senhor olha para todos nós e diz assim: segue-me, segue-me. É o convite que Jesus faz. Seguir Jesus é, então, o nosso grande projeto de vida. Para a gente pensar nisso, a primeira coisa que precisamos levar em consideração é reconhecer o que marcou a vida e o ensino de Jesus. Como que nós podemos entender a vida e o ensino de Jesus dentro das perspectivas atuais? Então, a primeira coisa que eu queria que você anotasse é isso. Jesus foi um mestre de vida e de espiritualidade. Como eu disse há pouco, Jesus foi o maior deles, o maior mestre de vida e de espiritualidade que a humanidade já conheceu. E é isso que nós precisamos levar em consideração. Jesus ele veio nos trazer uma lição de vida, ele veio nos apontar um caminho, e esse caminho é ele mesmo, a pessoa dele. E ele fez isso não só através de palavras, de ensinos, de proferindo lições, aforismos e pensamentos, mas também agindo em favor daqueles que sofrem, sentindo a compaixão daqueles que sofrem e atraindo pessoas para segui-lo em sua época. E os efeitos do seu convite amoroso continuam fazendo seus efeitos nos dias atuais. Ele nos ensinou não só por meio de suas palavras, mas também pelo modo com que viveu. Ele demonstrou em tudo, Jesus mostrou que ele era Deus encarnado, que era o próprio Deus vivendo entre nós. Era o próprio Deus conosco. Ele era aquele que haveria de vir e mostrar a graça e o amor de Deus por toda a criatura, não só as criaturas humanas, mas por toda a criação de Deus. Ele, para isso, assumiu a nossa humanidade. Ele se fez como um de nós. Que bacana isso. Olha, gente, essa é a mensagem mais viva da teologia.
As religiões no mundo inteiro têm muitas coisas a dizer sobre Deus, muitas coisas importantes também. Mas só quem consegue trazer essa ideia de que Deus se fez como um de nós para nos trazer uma grande lição de vida e nos apontar o caminho para a eternidade, só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. Então, eu quero convidar a você a caminhar com a gente nessa compreensão de que Jesus era o próprio Deus conosco, o Deus entre nós. Deus andou conosco na pessoa de Jesus. Deus viveu a nossa história, ele sentiu a nossa dor e, em fazendo isso, ele nos deixou uma grande lição de vida, uma grande lição de espiritualidade. Tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou teve como principal objetivo nos orientar para uma vida plena e feliz, que é o sentido da salvação, é nos tirar dessa condição de perdição, dessa trágica condição de perdidos pecadores e nos colocar no reino do seu Filho amado, o reino de Deus, o reino do seu amor por todos nós. Então, o que nós precisamos fazer de acordo com essas orientações de Jesus? O que as orientações de Jesus nos apontam em termos de atitudes que nós podemos ter para uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida plena, como a palavra de Deus nos aponta? O que nós podemos fazer para experimentar a salvação que vem de Deus? Primeiro, pense o seguinte: enquanto Jesus viveu entre nós, como o Jesus histórico, o humano Jesus, Jesus atraiu pessoas para segui-lo. Ele fez com que as pessoas se aproximassem dele. Eu costumo dizer que Jesus era um imã de gente. Ele atraía pessoas para si. E o seu jeito de viver, os seus ensinos, os valores que ele defendiam, agradava o coração e a consciência das pessoas. E as pessoas, então, começaram a abandonar tudo, a renunciarem seus modos de vida e a fazerem mudanças e escolhas na vida para poderem seguir Jesus. Jesus, então, atraiu pessoas para si enquanto viveu. E isso, então, é que vai trazer para nós a ideia de que pessoas seguiram Jesus já na época em que Jesus viveu. Jesus ele formou um grupo de seguidores. Primeiramente, os seus discípulos, os 12 que nós conhecemos de acordo com a narrativa dos evangelhos. Mas não somente os 12. Havia, então, outras pessoas que seguiam Jesus. E os evangelhos mostram isso. Os evangelhos mostram, por exemplo, que Jesus tinha um grupo de mulheres que o seguia, que o apoiava e que até algumas dessas mulheres da alta sociedade israelense sustentavam Jesus. Outras pessoas também seguiam Jesus para servi-lo. Jesus despachou lá, ele deu uma demanda para 70 dos seus discípulos para poderem pregar o evangelho pelas cidades. Havia mais gente também, porque nós encontramos pessoas que eram simpáticas a Jesus, algumas autoridades, algumas pessoas de boa situação, como é o caso de Nicodemos, como é o caso de José de Arimateia, como é o caso de Zaqueu. Eram pessoas de boa reputação, ou de boa posição social, ou de boa posição financeira, que procuravam Jesus também para poder segui-lo. Então, pessoas de todas as origens, de todas as formações, de todas as classes sociais seguiam Jesus. O que significa seguir a Jesus? Você sabe o que significa isso? O que é seguir a Jesus? Como nós podemos seguir a Jesus? E essa é a nossa lição de hoje, esse é o nosso assunto de hoje. Jesus chama pessoas para segui-lo a fim de que sejam seus discípulos. Então, anote essa informação. Ser um seguidor de Jesus é ser um discípulo de Jesus. Então,
nós não nos tornamos defensores de Jesus, advogados de defesa de Jesus, membros da religião de Jesus, não adotamos código de ética, moral, doutrinário de Jesus, nós nos tornamos seus discípulos. Você, quando toma a decisão de seguir a Jesus, você se torna um discípulo de Jesus. Então, preste bem atenção, porque essa informação é muito importante, porque ser um discípulo de Jesus tem uma característica muito especial. Duas atitudes de quem segue a Jesus e se torna o seu discípulo. Duas atitudes. Vamos ver quais são? Primeira atitude, praticar o que ele ensinou. Então é preciso a gente aprender o que Jesus ensinou. É claro, eu falei que a gente não segue código moral, etc., mas Jesus teve uma moral própria. Jesus teve um código de ética que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a um conjunto de práticas. E olha, eu digo para vocês o seguinte: todos os ensinos de Jesus se resumem em dois mandamentos. Você lembra qual é? Quais são os dois mandamentos de Jesus? Que a gente precisa aprender. Ele ensinou a gente a fazer isso. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Todo mandamento de Jesus, todo código de ética de Jesus, todo o seu ensino moral se resumia no código do amor. Código do amor. Segundo lugar, olha o que ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Praticar o que ele ensinou é praticar o amor. Anota aí no seu caderninho. Eu tinha minha Bíblia de papel, que eu anotava sempre, e eu tenho ainda as minhas cadernetinhas, que eu gosto de anotar aquilo que eu vou aprendendo. Então, anota aí, por favor. Praticar o que Jesus ensinou é praticar o amor. Segundo lugar, Jesus, outra atitude que é importante para aquele que segue Jesus é influenciar pessoas com um novo modo de viver. Como é que eu faço isso? Porque esse jeito de Jesus viver, ser, de amar, de colocar em prática os mandamentos que ele mesmo ensinou para nós, contagiava as pessoas. E nós também, eu e você, se vivemos uma vida assim, teremos condições de contagiar outras pessoas. Porque esta vida nova, a vida baseada no amor de Deus, nesse amor que é colocado em prática. Lembra como é que é o amor? São duas dimensões do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. São duas dimensões desse amor. Então, quando nós vivemos esse amor como Jesus viveu, nós então também influenciamos pessoas. Nós contagiamos pessoas. O amor contagia. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, porque se os seus discípulos colocassem em prática os seus ensinos, eles também seriam capazes de atrair gente como ele mesmo atraiu. Entendeu, gente? É bastante bacana isso. Eu gosto muito dessa maneira de compreender o ensino de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é não só seguir os seus ensinos, mas também fazer com que outras pessoas sejam convidadas, sejam influenciadas pela nossa maneira de viver a também colocar em prática o ensino de Jesus. Então, eu diria para você que as duas atitudes que nós temos para poder seguir a Jesus é uma espécie de contágio, não é verdade? Nós que estamos aí na pandemia,
a gente fica vendo como é que as pessoas passam esse vírus, né, maldito, de um para o outro. É através do contato. E a gente foi proibido, né? O ano de 2020 e 2021, nós ficamos proibidos de nos abraçarmos, de termos afeto. Como isso fez falta, não é? Porque o abraço, o afeto, o contato amoroso, ele contagia mesmo. Mas nós queremos contagiar o mundo como cristãos, como seguidores de Jesus, não com um vírus, mas com o amor. Então, é o amor que precisa ser contagiado. Eu não vou usar a palavra contágio, porque é uma palavra bastante ruim para nós nesses tempos. Lembram coisas muito desagradáveis, uma luta que nossa humanidade está tentando viver. Mas vamos falar de influência. Vamos falar de influência. Nós podemos influenciar o mundo com a mensagem do Evangelho, com o nosso jeito de viver o que Jesus ensinou. Jesus disse certa vez: sigam-me, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Foi assim que ele começou a reunir os seus primeiros discípulos. Ele olhava para as pessoas, olhou para Pedro, olhou para outros pescadores, para cobradores de impostos que estavam na sua banca de trabalho e disse: venham me seguir e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pessoas capazes de atrair pessoas para poder caminharem com vocês. Que bacana isso, não é, gente? E Jesus dizia a todos que ele encontrava: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, siga-me. Quer seguir Jesus? Larga tudo. Faça uma escolha que possa até contrariar muitas coisas que você acumulou como valor na sua vida. E vem seguir Jesus com a gente, vem fazer essa caminhada conosco. A questão, então, é a respeito de como, se nós fizermos essa escolha, você fez essa escolha, então como é que a gente pode agora seguir Jesus sendo um discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, meus, é fazer dele o nosso único mestre, nosso único salvador, o nosso único Senhor, aquele que pode realmente dar um sentido para a nossa vida, fazer com que a nossa vida se complete, com que a nossa vida ganhe significado, seja expressiva para abençoar a nós mesmos, àqueles que nos amamos e àqueles que estão próximos de nós. Ter Jesus como Senhor, então, quer dizer o quê? É fazer dele o nosso modelo, é fazer dele o nosso exemplo, o nosso paradigma. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso padrão. Até que ponto eu posso amar as pessoas? Até o ponto de Jesus. Até que ponto eu posso ter uma vida consagrada ao reino de Deus, no mesmo nível de Jesus? Até que ponto eu posso comprometer as minhas atitudes em favor da vontade de Deus e do amor de Deus pelas pessoas, no mesmo nível de Jesus? É Ele que é o meu padrão, é Ele que é o meu modelo. Não é nenhuma autoridade religiosa, nenhum ser humano, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nem ninguém é nosso modelo. Os modelos humanos sempre são falhos, até eu mesmo. Não quero que você seja um seguidor meu, mas eu quero que você seja um seguidor de Jesus, fazendo de Jesus o seu modelo, porque é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida. Ter Jesus como Salvador significa encontrar nele o sentido da vida. É o Salvador do mundo, é exatamente isso. Para essa vida perdida, essa vida marcada muitas vezes pela violência, pelo ódio, pelo preconceito e pela injustiça, pela desigualdade social. Jesus, então, ele se torna o Salvador, porque ele é aquele que pode apresentar um novo sentido para a vida, não só para aqueles que estão
dentro de uma situação de calamidade, mas também todos nós que vivemos uma vida não significativa, essa vida medíocre, essa vida infame, né? Todos nós podemos encontrar um novo sentido para a vida, um novo modo de viver, vivermos numa outra dimensão que é aquela que coloca Jesus como o Salvador do mundo. Ele é Salvador porque ele nos dá um novo sentido para viver. Jesus, então, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, gente? Guarda esse versículo, João 14:6, essa expressão tão importante de Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus também disse: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus, ele nos anuncia que recebê-lo como Senhor e Salvador é o fator mais importante para sermos alguém que encontra uma alegria de viver que vai para além da vida, que tem um valor eterno, que vai durar para toda a eternidade. Amém? Somos salvos pelo amor que Jesus veio revelar. Também sublinha aí no seu esboço, no seu livro, anota em algum lugar. Como é que você é salvo? Quem é que vai salvar? Você lembra um filme, uma série de TV bastante interessante? Meus filhos adoravam. E eu era muitas vezes obrigado a ver, porque os meus filhos eram pequenos e eu tinha que ver aquilo tudo. E era exatamente no horário do noticiário da TV. E eles faziam questão de assistir o seriado em vez do noticiário. Era o seriado do Chapolin Colorado, aquele herói mexicano, né, famoso. Então, ele, de vez em quando, alguém dizia assim: e agora, quem poderá nos defender? Aí aparecia o Chapolin Colorado. Eu! Quem é que pode nos salvar? Quem é que pode salvar a humanidade perdida? Essa humanidade que perdeu-se de si mesma. Quem é que pode dar um novo sentido ao viver humano? E aí Jesus, ele olha para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado. Como ser um discípulo de Jesus nos dias atuais? Primeiro, para que possamos viver como discípulos de Jesus, precisamos experimentar uma mudança radical na nossa maneira de viver. Isso é fundamental. Se você quer ser uma pessoa melhor, se você quiser experimentar uma vida bem-sucedida, você precisa mudar a sua maneira de viver. Tem que fazer mudanças na sua maneira de pensar, mudanças nas suas atitudes, mudanças no modo de perceber a realidade. Não adianta você querer ter resultados diferentes na sua vida fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. E eu diria para você, mesmo que você seja um religioso, mesmo que você seja criado na igreja, se você quiser ser um seguidor de Jesus, ser uma pessoa que experimente o melhor de Deus para a sua vida, você precisa mudar radicalmente a sua maneira de perceber a realidade e de orientar a sua vida. Porque é assim que o Senhor vai fazer uma grande obra entre nós. Como é que a gente pode fazer isso? A primeira atitude é arrepender-se, mudar de atitude. A palavra arrependimento lembra uma mudança até radical. Arrepender-se é deixar para trás tudo aquilo que você achava que era importante para adotar um novo modo de viver.
É o mesmo que reconhecer que precisamos de uma nova orientação para a vida. É entender que a maneira como você está conduzindo sua vida, sua família, seus negócios, estão distantes do propósito de Deus. Estão completamente fora daquilo que você tem como ideal para a vida. Então, você precisa passar pelo arrependimento. Lucas 5,32 diz assim: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, se você acha que está tudo certo, que você está bem, olha, eu fiz tudo certo, eu sou um cara que tenho as minhas próprias regras, eu faço os meus próprios esquemas, eu mesmo tomo minhas decisões, eu mesmo oriento minha vida. Ok, a mensagem de Jesus não é para você. A salvação de Jesus não é para você, mas é para toda aquela pessoa que olha para a sua família, olha para a sua vida, olha para as suas escolhas, olha para a sua condição e diz: olha, não estou satisfeito. Não foi para isso que o Senhor me criou. Não foi para isso que eu vivi a vida inteira. Eu posso ter uma família melhor. Eu posso ter uma vida melhor. Eu posso ser um melhor pai. Eu posso ser um melhor cônjuge. Eu posso ser um melhor amigo. Eu posso ser um melhor cidadão. Como é que você faz isso? Jesus chama, então, a todos nós, ao arrependimento. A segunda atitude para que a gente possa se tornar um discípulo é a conversão. Ah, mas, pastor, arrependimento e conversão não são a mesma coisa? Não, porque você pode entender que você fez a coisa errada, fez escolhas erradas, deixa assim mesmo. Daqui a pouco tudo se ajeita. É verdade, então deixa seguir. A conversão é diferente. A conversão é você chegar num ponto, entender que você está orientando a sua vida de maneira equivocada, então você toma a decisão de voltar. Arrepender-se é reconhecer que você está fazendo escolhas sem sentido, erradas para a vida. E converter-se é mudar o rumo da sua vida. Então você precisa mudar o rumo da sua vida. A conversão é a mudança de atitude para seguir adiante em uma nova vida. Não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você fazia anteriormente. Jesus nos chamou para uma nova vida. Nem eu te condeno, disse Jesus para a mulher pega em pleno adultério. Que coisa terrível, né? Que constrangimento aquela mulher deveria ter passado. Como que ela estava envergonhada diante de todo mundo. E Jesus olha para ela e diz: olha, eu não te condeno. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, muda de atitude, faz essa guinada na vida, tenta, já que você reconheceu que você não está legal, que você fez a coisa que não é certa, então, daqui por diante, tenta fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que Jesus nos orienta. Tenta viver de um outro modo, do modo de Jesus. Amém? Que bacana. Então, pensa nisso. Seguir a Jesus é fazer dele o princípio orientador da vida, é fazer dele a nossa principal motivação. Ok? Também anote que isso é muito importante, porque você não vai fazer alguma coisa porque a sua religião obriga, ou porque o seu líder religioso obriga. Não importa qual é a sua religião, não importa quem seja o seu líder. Ah, mas o meu pastor é doutor em teologia, ele sabe tudo e ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Aí ele está errado. Você não vai fazer porque o seu pastor, supra-sumo do bem, te orientou. Você vai fazer porque Jesus pediu. É Jesus quem nos orienta. E olha, mesmo, é assim que eu faço na minha vida, viu? Eu faço as coisas na tentativa de acertar,
Não porque alguma autoridade, algum livro que eu li, algum guia que eu aprendi, está dizendo para eu fazer. Eu faço porque Jesus ensinou a fazer. É viver do modo como Jesus ensinou. Esse é o grande segredo da vida. O grande segredo da vida é viver como Jesus ensinou. O que fazer então? O que fazer então? Primeira coisa, tome uma decisão agora. É agora, esse momento que a gente está estudando aqui, de orientar sua vida pelo que Jesus viveu e ensinou. Só daqui por diante, hoje é o primeiro domingo de 2022, primeiro domingo do ano. Tome uma decisão pessoal de orientar a sua vida por aquilo que Jesus viveu e ensinou. Em segundo lugar, procure estar em comunhão com outras pessoas que também seguem Jesus. Procure uma igreja, procure um grupo de pessoas como a gente. A Orla Oceânica é uma igreja formada por pessoas que têm essa orientação, pelo menos é o que o pastor dela está orientando, a fazer as coisas como Jesus viveu e ensinou. Outra orientação sobre o que fazer, aprender mais sobre Jesus, porque o universo de ensino de Jesus é enorme. Essas 4 aulas que estamos tendo são muito poucas para ensinar o que Jesus ensinou para nós. Há toda uma lição de vida, e talvez a gente precise passar a vida inteira aprendendo e reaprendendo, revendo, reinterpretando, ressignificando aquilo que Jesus ensinou. Aprender mais sobre Jesus como uma pessoa que também deseja segui-lo. É assim que precisamos aprender. Não é para a gente ser teórico sobre Jesus, para a gente ser um mestre de cristologia, de espiritualidade para o mundo, mas para a gente poder ser um aprendiz e seguidor de Jesus. Olha o que Jesus disse certa vez para os seus discípulos: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ok, você aprendeu até aqui como é seguir Jesus. Como que a gente faz para segui-lo? Então, se você conseguir colocar isso em prática, pode ter certeza. Você encontrou o caminho da felicidade. Você pode se tornar uma pessoa mais feliz. Amém? Olha, gente, ser uma pessoa mais feliz é algo muito importante, porque se eu posso ser mais feliz, isso é sinal de que as pessoas que eu amo também podem. As pessoas que convivem comigo também podem. Os meus colegas de trabalho também podem. Os meus colegas de estudo também podem. As pessoas do meu bairro também podem. As pessoas da minha cidade, do meu estado, do meu país. A humanidade também pode se beneficiar com isso. E também, muito mais ainda, toda a natureza de Deus pode ser mais feliz, porque eu e você aprendemos o segredo do que é uma vida feliz. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Quero deixar essa lição para todos nós. Tem um versículo para a gente decorar. E a gente vai decorar, deixar esse último versículo, dar uma olhadinha nas lições anteriores. Cada lição tem um versículo para a gente decorar. E o versículo de hoje, para a gente encerrar a nossa aula, é: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou ler mais uma vez para você guardar no seu coração esse versículo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo de número 12. Quero convidar você a orar junto comigo, pedir a direção de Deus para que essas lições sejam colocadas em prática no seu viver. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta série de estudos sobre o teu Filho Jesus, sobre o que ele nos ensinou e sobre a vida que podemos ter seguindo os seus ensinos. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa comunhão
e ajuda, ó Deus, nossos queridos irmãos e irmãs a colocar em prática esses ensinos nas suas próprias vidas. Nós queremos, ó Deus, experimentar o melhor do Senhor para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em família, para a nossa vida em companhia das pessoas que nós amamos, para os nossos ambientes em que nos relacionamos e para o mundo em que vivemos. Muito obrigado, Senhor. Continue a abençoar a nossa igreja, continue a abençoar os nossos queridos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final de nossa aula de hoje e quero agradecer a sua companhia conosco. Logo mais, às 18 horas, teremos a transmissão da mensagem da nossa igreja. Nossas celebrações durante esses domingos de passagem de ano estão sendo todas virtuais. Então, hoje será ainda virtual, apenas transmitida pelo canal do YouTube, esse mesmo canal. Então, no domingo que vem, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Ela vai se chamar A Felicidade Segundo Jesus. Bonito, né? Felicidade segundo Jesus. Eu convido você a caminhar conosco no domingo que vem. E será um domingo muito importante, porque é a primeira reunião presencial do ano de nossa igreja. E eu convido você a participar da ceia do Senhor, a estar conosco, celebrando ao nosso Deus, louvando o Senhor, presencialmente no domingo que vem. Hoje, então, às 18 horas, transmissão da mensagem sobre o tema da felicidade, que é o tema do nosso ano de 2022. E no domingo que vem, início da série de mensagens Felicidade segundo Jesus. Quero convidar você também a continuar estudando a Bíblia conosco na nossa Escola Bíblica à Distância, o nossa EBAD, né? Esse modelo de estudos que temos realizado, aprendemos durante a pandemia e pretendemos continuar colocando em prática durante esse ano de 2022. Mas nós estamos de férias, né? Lembra disso? E vamos ter o nosso curso de férias. Ele vai se chamar Missão Integral. Nós vamos estudar missão integral. Então, vamos ver teologia da missão integral, a prática da missão integral, a dimensão missional da igreja e como nós podemos alcançar o homem todo com toda a mensagem do Evangelho para todos nós. Amém? Então, eu convido você no domingo, às 10 horas da manhã, então, iniciarmos. Serão 4 aulas. Haverá uma apostila disponível para todos os irmãos e irmãs, e eu convido você a acompanhar essa série de estudos no nosso canal do YouTube. Relembrando os avisos, domingo que vem, 10 horas da manhã, Escola Bíblica à Distância, com o curso Missão Integral. Domingo que vem, às 18 horas, início da série de mensagens e das nossas atividades presenciais no nosso espaço, com o título Felicidade segundo Jesus. E logo mais à noite, hoje, primeiro domingo de janeiro, nós vamos ter o nosso culto virtual transmitido pelo YouTube a partir das 18 horas, com mais uma mensagem sobre o tema da felicidade. Amém? Siga Jesus conosco. Que Deus abençoe sua vida, que Deus multiplique graças sobre você. Espero encontrá-lo presencialmente muito em breve para a gente poder fazer essa caminhada com Jesus, juntos e juntas, para a glória do Senhor e a expansão do reino de Deus. Amém? Até lá!